Paz do Senhor a todos. Segundo Pedro, capítulo 2, vamos iniciar o nosso estudo. Esse capítulo, meus queridos, vai falar sobre falsos mestres e o seu caráter. Isso para nós hoje é fundamental porque a gente está num tempo de muita enganação, muitas igrejas, muitos ministérios, muitas coisas que parecem ser bíblicas, mas não são. E para isso, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor para nós não sermos enganados, mas conhecê-la de verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus também diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Enquanto nós, como cristãos, não conhecermos, não mergulharmos na palavra de Deus, com humildade, com o desejo de conhecer esse Deus e servi-lo de todo o coração, a gente corre o risco de ser enganados, porque está surgindo, já existe falsos mestres. Capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falso mestre. Olha o que ele está afirmando. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. O que vai acontecer, meus queridos? Quando um crente ele dá mau testemunho, a igreja é difamada. Não é só ele que é difamado, mas a igreja onde ele se congrega, ela é toda defamada. Quando um pastor ele peca, quando ele transgride, todo o ministério é mal visto. Então, a gente como cristão, a gente tem uma responsabilidade grande dentro da nossa comunidade cristã, de servir a Deus com integridade e fidelidade, não trazendo escândalo, porque a palavra de Deus vai dizer: ai daqueles por quem vem o escândalo. 3. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Meus queridos, prestem atenção. Eles vão trazer palavras fictícias. O que são essas palavras? São promessas que Deus não faz, entendeu? Geralmente é muito como: você vai ter um carro, você vai ganhar isso, você vai ter isso aqui, aí você vai... Gente, a palavra de Deus é salvação, é cura e libertação. O secular, quem busca é você, é o seu trabalho, é o seu esforço. Deus pode lhe abençoar? Pode, Deus abençoa. Mas a intenção do evangelho é salvação e a propagação da palavra de Deus para cura, libertação e transformação do homem. Esse é o foco. E muitas vezes as pessoas estão buscando a bênção e se focam na bênção e ficam presas fácil para esse tipo de mestre, que são avarentos, que querem trazer benefícios para si mesmo. Então, eles vão trazer palavras fictícias a quais as pessoas que não conhecem o Evangelho de Cristo vão ceder, vão aceitar, entendendo que ali é a voz de Deus e não é. Versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, e os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completa, tendo-se posto como exemplo quantos vêm a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que vivia e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daquele. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Então, do versículo 4 ao versículo 9, Pedro vai trazer aqui os exemplos, Sodoma e Gomorra, vai trazer os tempos de Noé,
né? Ele vai trazer para dizer e vai falar sobre os anjos que ele não poupou, né? Então, esse tipo de pessoa, Deus não vai poupar. Não se deixe enganar por elas. 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundícias, paixões e menospreza qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferiram contra elas juízo infame na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruído, né? Preste atenção nesse versículo 12, falando mal daquilo que são ignorantes, né? Naturalmente feitos para presa e destruição. Amados, homens altamente carnalizados, recebendo injustiça por salário de injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, né? Então, eles vivem direcionados por suas paixões, quais nódoas e deformidades. Eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam-se junto convosco. Quer dizer, está dentro da igreja, mas uma alma desviada, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo coração exercitado na avareza, filhos malditos, né? O coração não está no Senhor, o coração não tem o Espírito Santo de Deus, né? O coração está cheio de avareza, que a avareza é idolatria, meus queridos. Então, Deus não está com ele. E qual o tipo de pessoa que eles engodam? Almas inconstantes. O que é isso, a alma? A alma é a nossa psique, é o nosso entendimento, é os nossos pensamentos, é o nosso conhecimento, é a nossa inteligência. Então, se a pessoa tem uma mente inconstante, ela é presa fácil, porque a presa inconstante, ela tem medo, ela tem dúvida, ela não conhece, ela não tem certeza, né? Então, irmã Juliana, o que é que eu faço para mim não ter uma alma inconstante? Meu querido, se banhe, mergulhe na palavra de Deus, para ela trazer força, para ela trazer convicção, para ela trazer justiça à sua alma e a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus lhe dirigir. Porque se o Espírito Santo de Deus não dirigir a sua vida, se a palavra de Deus não direcionar seus caminhos, você vai ser presa fácil para esse tipo de mestre enganador. 15. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, o mudo animal de carga, falando com voz humana, enfreou a insensatez do profeta. Meu Deus, né? Quer dizer que Deus usou um animal bruto para repreender a insensatez do profeta. 17. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Portanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam nos erros. Então, o que a gente consegue entender? Na igreja, a gente tem vários tipos de pessoas. A gente tem novos convertidos, a gente tem visitantes que ainda não são convertidos, a gente tem aquelas pessoas que estão no primeiro amor, a gente tem aquelas pessoas que estão mais firmadas, né? Que estão enraizadas na palavra. Então, esses falsos mestres, eles vão jogar as sementes. Então, aquele que ainda não tem raiz, aquele que não perseverar na palavra, ele é presa fácil. E ele vai se desviar do caminho reto. É sobre isso que Pedro fala. E essa epístola, gente, a gente pode também cruzar ela com a epístola de Judas. Olha o que Judas fala. Olha como é interessante o conselho que ele fala. Judas só tem um capítulo,
Então a gente vai ler o versículo 3. É dever do cristão pelejar pela fé. Olha o que Judas fala. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Meus queridos, essa fé que você recebeu, essa salvação que Deus lhe deu, a salvação ela foi gratuita. Você não pagou nada, né? Para você não ir mais para o inferno, para você ressuscitar com Cristo. Isso aí foi de graça. Mas após ser salvo, você tem que batalhar por aquilo que Deus colocou na sua mão. A sua salvação, a sua santidade, a sua caminhada com Cristo. Louvado seja Deus. Olha o que ele vai dizer. Ele vai falar, se você for ler essa epístola de Judas, né, ele vai fazer uma confirmação do que Pedro está falando. E ele vai trazer aqui no versículo 11. Lá, Pedro falou de Balaão. Olha o que ele vai falar no versículo 11. Eu vou falar a partir do 10. Estes, porém, quando há tudo que não entendem, difamam, e quando há tudo que compreendem, por instinto natural, carnal, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompe. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movido pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então, meus queridos, são 3 tipos de pessoas: Caim, Balaão e Corá, né? Então, são homens rebeldes, que não obedecem a autoridades espirituais, que são amantes de si mesmo, né? Olha o que Judas vai falar sobre ele. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Quer dizer, eles estão no meio da igreja, no meio da fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, porque dentro deles tem treva. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, desprovido, duplamente mortas, desgairradas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer justiça contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive prolongando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Tem muito pastor aí, meus queridos, movido pelo dinheiro, movido usando, né, a teoria da prosperidade. Ei, Deus vai te prosperar e Deus vai te dar riqueza, tu tem que ser rico, tu é filho de Deus. Amados, isso não é realidade. Deus é um Deus de abundância, Deus da graça, Deus da vitória. Deus nos abençoa, né? Mas cuidado com promessas fictícias que não estão em harmonia com a palavra de Deus. É sobre isso que Pedro fala. Vamos finalizar aqui. 19. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Olha, eles prometem liberdade através da palavra de Deus, mas eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado, olha a condição deles agora que Pedro vai dizer. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, olha o que Pedro está dizendo. Eles aceitaram Jesus, eles experimentaram do amor de Deus, né? Eles escaparam das contaminações do mundo.
mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos. Tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conheceram, envolveram-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Apostasia.